Então, o tema da nossa educação continuada hoje é ansiedade, depressão e pânico. Quase não se fala isso em épocas de pandemia, né? Assunto bem importante nessa época. Estou compartilhando com vocês, então, a minha tela, né? E eu ainda não liguei o Instagram, tá bom? Então, vou fechar aqui um pouquinho. Então, nós vamos falar hoje sobre esse tema tão necessário nessa época, tá bem? Então, vamos começar agora com o Instagram. A gente vai dizer boa noite de novo, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sempre bem gostoso estarmos aqui compartilhando algumas coisas sobre os óleos essenciais, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí. Pronto. Né? Então, vamos lá. Bom, é muito importante a gente lembrar, né, que existe depressão, mas existe também os sintomas depressivos, né? Todo mundo, doutor Júlio, que tem sintomas depressivos, tem depressão? Não, Não, né? Mas escuta, eu tenho todos os sintomas, por que eu não tenho depressão ainda? porque pode ser só um estado depressivo naquele momento, né? Para ser depressão precisa de outros elementos. Porque também pode ser situacional. É Ah, uma situação, quando você tirado dessa situação, então os sintomas também vão sumir. Porém, quando são sintomas depressivos e eles permanecem por muito tempo, então uma situação que não melhora, que você não consegue solução ou você não se adapta a ela, o que acontece? Pode então ir desenvolvendo mais e mais e mais sintomas, e e aí aí caracterizar a depressão, né? quando que a gente sabe que é depressão? Então, o Dr. Google, a gente entra lá e procura os sintomas e aí a gente se auto, né, diagnostica, fala, eu tenho depressão. Quem que pode dar o diagnóstico de depressão? Um médico, um psicólogo. Só. Então, para eu ter certeza, preciso ir ao médico. A psicóloga, ela pode detectar que você tem, mas ela então vai encaminhar para um psicólogo, para um médico também, tá bom? Dá para cuidar de depressão sem remédios de tarja preta? Dá, é possível. Depende de algumas coisas. Depende Uhum. do quê? Bom, depende da intensidade do quadro, Isso. Se né? está no começo. Sim. Agora, se já é um caso crônico de muitos anos, a gente consegue fazer muitas vezes. Dá ainda assim para tratar, mas vai demorar um pouquinho para a gente ter um resultado bom, E a né? gente também precisa associar mais de uma coisa. Então, Isso. homeopatia, óleos essenciais, às vezes acupuntura, Ortomolecular, terapia, terapia. ortomolecular. Então, essas coisas vão ajudar, tá bom? Uma coisa que todo mundo se confunde também, depressão e ansiedade. São parecidas em Que é alguns angústia, momentos, né? Uhum. porque tem tristeza nos dois, às vezes tem choro, às vezes tem noites Uhum. ruins. Então, a gente vai falar um pouquinho dos sintomas e também cuidado, porque em época de pandemia, às vezes a gente acha que a gente tem, mas também pode ser só situacional. E se for só situacional, se você mudar os pensamentos, se você produzir serotonina, se você estudar, ler um pouquinho sobre o assunto, buscar coisas que você gosta e usar os óleos essenciais e usar a homeopatia, isso pode amenizar bastante e até sumir, tá bom? Então, ansiedade. Então, dá para usar os óleos essenciais, ortomolecular, homeopatia, dá para usar Terapia. terapia. Então, a terapia vai ajudar, porque quando você, então, fica só com os óleos essenciais e, por exemplo, usando a terapia não é eterna. Chega um momento que você recebe alta e aí, então, você consegue ir
cuidando, né, sozinho para que aquilo não se eleve. E aí você fica esperto também. O terapeuta vai te ajudar a dizer, olha, quando você começar a ficar assim, você já tem que ficar esperto. E aí então ele vai te dar técnicas para você conseguir não entrar na depressão ou numa ansiedade generalizada ou numa coisa mais forte, tá bom? Então vamos lá. Como é que é então esses sintomas? Como é que é essa coisa do pânico, né? Da E da ansiedade. ansiedade? Então, a ansiedade, né, ela geralmente tem, né, a palpitação, né, o coração fica batendo forte, a pessoa fica sentindo as batidas do coração, normalmente a gente não sente, né, o coração batendo lá dentro. Parece que vem pela boca. Às vezes bate aqui, né, no pescoço. Então, a respiração fica difícil, fica meio ofegante, parece que você não consegue ir até o fim da respiração, né? A pessoa geralmente sente uma pressão no peito, que é a angústia, né? Aquele aperto, Uhum. a transpiração fria nas mãos, às vezes ondas de calor e nó na garganta. Sabe quando você fica muito emocionado, com vontade de chorar, que dá aquele nó na garganta? Ou boca seca, garganta seca, né? Você fica engolindo assim, parece que tem um nó, né? Então, isso tudo é ansiedade. Precisa ter todos esses sintomas ou alguns? Pode ter só alguns, né? Bom, Tá bom. Então, o que a ansiedade faz? Ela aumenta a adrenalina, né? A adrenalina, né, é um hormônio, um neurotransmissor excitatório, né? Então, o coração começa a bater rápido, os vasos sanguíneos dilatam, muito oxigênio chegando, né, principalmente nos músculos e tecidos. E o que acontece? Aumenta a produção de radicais livres, né? Numa situação de tranquilidade, a gente produz 3% do oxigênio que a gente respira, vira radical livre. Em situações de estresse, né, que geralmente é a causa da ansiedade, isso pode chegar a 20, 30, até 40% do oxigênio que a gente respira vira radical livre. O radical livre vai oxidar os lipídios, né, das membranas, né? Então, essas cobrinhas aqui, né? Então, e quando oxida, vira uma gordura rançosa, né? E aí o organismo, então, joga fora porque ela não serve mais, né? Está oxidada. E enferrujou, né, doutor? enferrujou. Enferrujou. E ali vão ficando buracos, buraquinhos na membrana da célula, né? Aí, a célula esburacada, ela não vai funcionar direito. Ela vai ficar lenta, ela vai produzir menos energia, ela não vai conseguir produzir todas as substâncias que ela precisa produzir. Se for um neurônio, por exemplo, então ele vai produzir pouca serotonina, pouco GABA, né? E, às vezes, o radical livre oxida o receptor da membrana onde a serotonina, o GABA iriam se encaixar. Aí não encaixa mais, e aí não produz, então, o efeito que a gente precisaria. E a gente começa a adoecer outras coisas também, né? Os sintomas vão sendo pequenininhos e aos poucos. A gente não acorda deprimido. A gente não acorda em pânico. Esses sintomas, essas coisinhas vão acontecendo aos poucos. Por isso é muito importante a gente estar observando e de olho em algumas coisas, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o GABA, né? O GABA, o que ele vai fazer por nós? Então, o GABA, né, é uma sigla, né, que chama ácido gama-aminobutírico, né? Então, às vezes, né, o paciente se assusta quando a gente coloca GABA, porque ele associa com gabapentina, né, que é um medicamento muito usado em neurologia, em psiquiatria, né, para problemas neurológicos, né? Mas não tem nada a ver com a gabapentina, né? É só GABA, né? Que é o neurotransmissor que o nosso cérebro fabrica para produzir o quê? Então, quando o GABA, né, ele chega na membrana do neurônio e ele se encaixa no seu receptor, ele vai produzir o quê? Uma sensação de calma, de relaxamento, de tranquilidade, de paz. Né? Então, nós precisamos desse neurotransmissor GABA. Então, Uhum. muitas vezes a gente precisa acioná-lo, né? Porque a gente está em crise ou a gente está numa fase Uhum. difícil. Então, a gente precisa realmente ajudar
né? Porque o que acontece, né? Muitas vezes você tem aqui, né, numa situação de tranquilidade e tal, você tem o GABA e a adrenalina, e os dois estão mais ou Em menos em homeostase. homeostase, né? Então você está calmo. De repente, você começa a passar por uma situação de estresse, né? No trabalho ou na família, aí a adrenalina vai aumentando, né? Só que aí o GABA está aqui embaixo. Ele não consegue neutralizar esse efeito aqui da adrenalina. Então você vai precisar de uma ajuda para aumentar essa ação GABAérgica, né? Para neutralizar esse excesso de adrenalina. Hum. Né? E aí também é interessante a gente pensar, deixa eu só ver isso aqui. É interessante a gente pensar que, mas eu não dou conta de tudo, né? Eu consigo manipular isso, eu consigo acionar sozinha. Eu queria que o meu GABA saísse funcionando. Eu consigo fazer isso assim? Não. Né? Então eu vou precisar de alguma ajuda, tá bom? Então, os óleos essenciais, eles agem no nosso receptor do GABA. Olha que fantástica uma natureza sábia, né? E aí ele vai ajudar a gente a eliminar os radicais livres, vai promover a recuperação dos nossos receptores, vai promover também a capacidade de produzir o GABA. Então, como é que acontece com os óleos essenciais, né? A hora que você inala, ele leva 2 segundos para chegar no seu sistema límbico. É aonde fica o que no sistema límbico? As emoções. As emoções. Uhum. E lá também eu tenho meus neurotransmissores com os receptores. E aí, então, esse óleo essencial vai encaixar, né? Eles falam de chave Uhum. e a fechadura em algum neurotransmissor, né? Então, é muito importante a gente entender por que que ele vai fazer isso. E aí, então, ele vai em 2 segundos. Em 2 minutos, os óleos essenciais vão estar na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos ele vai estar presente em todas as nossas células. Importante, quem não conhece nada e gostaria de se aprofundar, entra na PubMed ou no Google Academic. Existe mais de 40 mil trabalhos científicos falando dos óleos essenciais, né, e mostrando a eficiência dele e como ele funciona em vários setores. Para grávida, para gestação, para pós-parto, para depressão. Tem trabalhos de lavanda, né? Depressão muito bons, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dos óleos que podemos usar, então, na ansiedade, tá Sim. bom? Os óleos para ansiedade, depressão e pânico são praticamente os mesmos, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho de cada um. Sim. Então, a lavanda, né, é um dos mais usados, né, para ansiedade, para depressão também, mas principalmente a ansiedade. Ela acalma rápido, né? Você toma 2 gotinhas, né? Se for um óleo essencial 100% puro, garantido, né? Você pode ingerir, que ele não vai ter nada químico ali que vai causar algum problema. Toma 2 gotinhas no chá ou num pouquinho de mel. Em 5 minutos você já tem uma boa diminuição dos efeitos da ansiedade. Que é agitação, arritmia, aquela angústia que dá, ou insônia. E mais interessante é que os óleos essenciais, eles não têm uma só, eles não ajudam numa coisa. Então, a lavanda, vocês vão ver que ela, o pessoal brinca, né? Melhor que bombril. Bombril tinha 1001 utilidades. Os óleos essenciais têm 2001. Por quê? Porque um único óleo ele tem de 100 a 300 propriedades, então ele vai ajudar para várias coisas. Olha só, a lavanda ajuda na ansiedade, no pânico, mas ela é maravilhosa também para a pele, para queimadura. Todo mundo deveria ter uma lavanda na cozinha. Qualquer queimadura, encostou panela, encostou não sei o que, espirrou não sei o que, ela passa lavanda pura na hora. E aí eu assim, sugiro que todo mundo tente. Vocês vão se surpreender como a lavanda vai agir em cima dessa queimadura. É fantástica. Queimaduras de sol também, né? A Também gente é tem experiência do excelente. nosso filho que resolveu ficar torradinho, achou que ele era muito macho, queria ficar torradinho, e ele ardeu para burro. De noite nós gastamos um vidro de 15 ml, mas ele, no dia seguinte estava voltando para o sol de novo, tá bom? Ele ajuda também para alergias. Então, os óleos essenciais não servem para uma única coisa, eles têm várias propriedades. E também outra coisa importante, por exemplo, a lavanda é um óleo muito usado para dor de cabeça, mas ela pode ser muito boa para ele.
E às vezes para mim não. E vocês podem ficar frustrados que vocês passaram o óleo essencial de lavanda para sua amiga e ela não teve o mesmo efeito que você. Mas é um óleo, ele é da natureza. São óleos naturais, puros. E nós também, cada um é de um jeito. Então, nem sempre o óleo vai agir igualzinho, age em mim, igualzinho age em você. Então, é preciso a gente ir procurando, ir lendo, investigando qual óleo que se adapta melhor para mim. A lavanda, para mim, por exemplo, se eu usar sozinha, me dá enxaqueca, mas se eu colocar o spearmint ou colocar o peppermint, para mim fica ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. Tem um outro óleo fantastique. Esse a gente não pode tomar, tá bom? Essa é uma sinergia, um blend, na verdade, né? Que os cientistas, então, estudaram quais os melhores óleos que, colocando todos juntos, poderiam ter um super efeito para ansiedade, para acalmar, para dormir melhor. Qual que é o óleo? Serenity. Né? Serenity é ótimo. Então, tem o Serenity, tem a lavanda, que a gente já falou. Cedro. O Ylang Ylang, quem me conhece sabe que eu amo o Ylang Ylang porque ele deixa as pessoas mais fofas, Tem a né? camomila, né, que além dela Uhum. acalmar, ela tira um pouco da tensão, da irritabilidade. O vetiver também, pessoal. O vetiver é uma planta que ela tem uma raiz bem profunda, mais ou menos uns 12 a 14 metros, né? Uhum. Então, ela realmente é um óleo aterrador. Então, pessoas que têm ansiedade, pânico, às vezes elas ficam inseguras, medrosas, e o vetiver ajuda a aterrar, a fazer ela se sentir mais segura. É um óleo excelente. Né? E o sândalo havaiano também, que tem um cheiro maravilhoso. Ele serve para tensão e também para depressão. Tá bom? Existem também, a gente estava falando dos cientistas, né? Eles também fizeram várias pesquisas e elaboraram alguns óleos, alguns blends, alguns mix para emoção. A depressão, ela pode começar, a ansiedade, o pânico, podem começar só com sintomas, né, emocionais, né? E não ter nada físico. Então, ela não tem um problema no coração, apesar de ter palpitação. Ela não tem nenhum problema de sono. Ela está, então, com o pânico, a depressão ou com a ansiedade, e isso aí está mexendo com o sono dela. Sim. Então, esses óleos são mix que vão ajudar muito, são excelentes, foram cuidadosamente estudados e hoje a gente tem aí essa maravilha, tá bom? Então, um deles chama Peace. Fala um pouquinho do Peace para nós. Então, peace, né, em inglês significa paz, né? É um mix também de vários óleos essenciais, justamente para dar aquela calma, aquela tranquilidade, né? Então, ansiedade ajuda muito, irritabilidade também acalma bem, a tensão, o estresse, né? A preocupação excessiva, né? Aquela pessoa que tem um probleminha assim, mas a preocupação é assim, né? E TDAH, né? Crianças que têm transtorno de déficit de atenção e Ou hiperatividade, adultos também, ou né? adultos às vezes, né? Transtorno de déficit de atenção, falta de foco, ou criança hiperativa, né? Dá uma boa acalmada, né? E olha que interessante, é um óleo também que ajuda até para vícios, anoréxicos e a gente usa bastante também até em partos. Olha que Porque na hora interessante. do parto a mulher fica ansiosa, Ansiosa. tensa, Uhum. insegura, com medo, né? Exatamente. Então, é um óleo que a gente também vai usar para ajudar na qualidade, então, desse parto. Tá bom? E o Balance. O Balance já está falando também, é um mix, é um blend, ele já está falando, né, de modulação. Então, procurar quem não conhece, o Balance, ele tem do que tem no Balance? Vamos contar. Então, ele Abeto. tem o abeto, né, que é o Douglas Fir, né, tem cânfora, né, que é relaxante, o abeto, ele também baixa a ansiedade, tranquiliza, né? Tem o O frankincense, Rei dos que é Olhos. fantástico, né? Ele acalma, ele equilibra, ele harmoniza e potencializa a ação dos outros óleos, né? Tem o Tanacetum, né? Que ele é calmante, relaxante. A camomila azul, né? Que a gente já falou, que a camomila, a família das camomilas são
calmantes, né? Então, em vez da gente comprar todos os óleos e nós mesmos fazemos nosso blend, porque aí você tem que misturar com óleo carreador também, você pode comprar ele pronto. Uhum. Fantástico. É um óleo muito usado também durante a gestação. É mito dizer que as grávidas não podem usar os óleos essenciais, tá bom? Pode usar sim, é excelente. Muito melhor que usar Uhum. química, tá bom? Então, é um óleo que a gente pode usar durante a gestação, durante o trabalho de parto e também no pós-parto. É excelente, mas não é só para essas mulheres, é para todo mundo. Testem, façam o teste, passem o balance antes de dormir, passa o balance a hora que acorda na planta dos pés. Mesmo quem não tem depressão, não tem ansiedade forte, ele traz um equilíbrio espetacular, tá bom? É muito gostoso. Tem Uhum. também a laranja-lima, os cítricos, né? Os cítricos são ótimos óleos para ajudar também para a ansiedade, para trazer alegria, paz, ajuda no medo e na insegurança, né? Laranja, lima, é Uhum. wine orange que tem? Isso, o Isso, Everard, wine laranja orange. ali. Tem a tangerina também, que é muito bom A também, né? tangerina, tem uma amiga que gosta muito, porque a gente conhece ela pela tangerina, porque é um óleo da alegria. Então, é Uhum. aquele óleo que a gente tem que deixar no nosso consultório, deixar no escritório, deixar em casa, fazer água saborizada, porque é para todo mundo. Então, todos os óleos que a gente está falando não serve só para quem tem ansiedade, quem tem depressão ou pânico, serve para todo mundo. Mas por Uhum. quê? Os óleos essenciais são moduladores. Então, ele não vai fazer mal para quem não tem depressão usá-lo, tá bom? Muito pelo contrário, vai ajudar bastante. Falando um pouquinho agora do pânico. O pânico também, né? A gente tem Uhum. ansiedade, também tem aquela palpitação, aquele medo. Às vezes as pessoas também mudam muito o humor. Elas não sabem dizer que elas estão, na verdade, com medo, que elas estão com pânico. Elas demonstram às vezes que elas estão bravas, Uhum. nervosas, irritadas, tá bom? E a pessoa tem um pavor, né? Uma sensação de que vai morrer, sensação de que vai acontecer uma desgraça, né? Às vezes é um medo não sei do quê, né? Um medo muito intenso, né? Um pavor mesmo. Isso, acorda ofegante muitas vezes. Então, eu tenho pacientes que eles relatam: olha, eu estou trabalhando, de repente começo a passar mal. Eu não pensei nada, eu não estava com nada. Então, a gente ensina: olha, começa usando os olhos logo que inicia, porque aí você já corta logo de uma vez. Provavelmente algum pensamento inconsciente, né, que a gente chama um pensamento que a gente não sabe qual é, ele entra e aí você, né, desencadeia, tá bom? Desequilibra, né? Então, Uhum. os mesmos óleos que a gente estava falando para a ansiedade podem ser usados para o pânico também. Lembrando que tem um óleo também que é o Petit Grain, né? Que é muito bom para pânico, Uhum. para medo, né? Aí a gente repete quais óleos de novo? Serenity, né? Que ele é calmante, tranquilizante, né? Lavanda, Uhum. ylang-ylang, camomila. A manjerona também é um óleo que pode ajudar, porque a manjerona ela é relaxante e ela também pode, ela é ansiolítica, tá bom? Uhum. Então, a gente dá sempre vários óleos. Você precisa colocar todos? Não. Mas seria interessante você ir experimentando um, coloca o outro. Ah, não ficou bom ainda, excelente. Então, vamos acrescentando. Lembrando, porque eles têm que ser 100% puros, que eles têm que ter um selo de garantia e de pureza, tá bom? E não são todos os óleos que podem tomar. O Serenity, por exemplo, é um blend, é um mix, e esse a gente não toma. Mas a lavanda eu posso tomar, o cinnamon, ylang-ylang, a manjerona, a camomila. O vetiver é um óleo que eu gosto mais de indicar para passar, para inalar, para deixar no difusor, tá bom? E o sândalo havaiano também pode tomar, né? Pode. Tem 2 outros óleos também, mas esses a gente ainda não tem, mas logo a gente vai ter aqui no Brasil, que é o Neroli e a Magnoli, né? Isso. São O óleos muito neroli é bons. extraído da flor da laranja, né? E a magnólia, aquela árvore, né? Não é aquela comum que a gente vê, que tem uma flor grande, né? Essa que está na foto. Né? Então, assim, só esses, não. Você pode encontrar
outros óleos que também possam ajudar. Esses são os que a gente mais usa. Mas, por exemplo, se você tiver um manual de óleos, procura lá, ele é ansiolítico, ele vai trabalhar no meu GABA, ele procura quais são as propriedades dele, tá bom? E aí, então, se você não tem um, você pode ter o outro e vai te ajudar muito também, tá bom? Vamos falar um pouquinho né, do medo que as pessoas têm e muitas vezes da vergonha, né? Dizer que tem depressão para algumas pessoas, as pessoas têm vergonha e preconceito. A depressão ela é uma doença, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a depressão é uma doença que ela entra por debaixo da porta, como se fosse uma fumacinha. Ela entra tão devagar, que já está tudo nublado, você mal está enxergando, mas você acostumou tanto com aquilo que você demora muito para perceber, tá bom? Ou para reconhecer. Mas ela é uma doença como outra qualquer e precisa ser tratada, tá bom? Existem alguns sintomas, né? Então, a tristeza, o humor deprimido, às vezes é só um desânimo, uma baixa autoestima, sentimento de que eu não sou útil, não sou bom em nada, perda do interesse nas coisas que gosto. Então, às vezes as coisas vão indo aos pouquinhos, né? Mudança do apetite ou muito pouco, ganho de peso ou perda de peso também, insônia ou dormir em excesso, que é quarto escuro, que é dormir. Muito interessante que a depressão, para os médicos, ela é um bolo. Para os psicólogos, a gente vai fatiar esse bolo. Então, o médico vai dar o diagnóstico e nós vamos tratar a depressão, cada uma do seu jeito. Então, tem depressão que é agressiva, tem depressão que é melancólica, tem depressão de quarto escuro, tem depressão de briga, aquela pessoa que briga, xinga, bate. Fala, nossa, que mau gênio. Quando você começa a trabalhar, você vai ver, ela tem depressão e ela nem sabia. Aquilo estava alterando e mexendo com tudo, né? Dormir em excesso ou dormir muito pouco também. Perda de energia, aquela fadiga assim, excessiva, ela fazia muito mais, agora ela não dá conta. Movimentos físicos, isso às vezes é difícil, né? Sem sentido, como apertar as mãos de forma constante e nervosa, né? Sentir-se desesperançado, ou sentir que tem culpa de tudo. Tudo que acontece é culpa dele, né? Pensamentos de morte, de suicídio, irritabilidade excessiva, angústia. Lembrando que quando é depressão, quando é só um mau dia, isso passa, gente. Mas se isso está persistindo, tem alguma coisa errada, né? Todo mundo, então, nem todo mundo, então, é igual. Oi, mamãe. Oi, oi. Tá? Opa, pronto. Então, nem todo mundo é igual e para ter um diagnóstico é preciso, então, procurar um médico. Tá bom? Não dá para usar, por exemplo, se você tem vários sintomas, é importante procurar um médico e ser diagnosticado de forma correta, tá bom? Alguns sintomas são físicos, outros sintomas são de dores, né? Perda de apetite, precisa ficar esperto, porque senão a pessoa pode entrar num quadro até pior. Então, alguns deles parecem até sintomas até contraditórios. Tenho pacientes que às vezes ela passou por um período de falta de apetite e depois de muito apetite. E aí eu encaminhei para o Dr. Júlio, começou com homeopatia, usando os óleos essenciais, e aí então só um dos sintomas ficaram e deu para tratar, aquela bagunça de sintomas, né? Então, quais óleos a gente pode usar também para depressão? Então, o balance, né? Pode ser, de novo, né? Porque ele vai harmonizar, ele vai equilibrar, né? As emoções, né? Os neurotransmissores, né? E a depressão, né? A maior frequência de causa da depressão é a falta da serotonina, né? Mas pode ser também falta de dopamina, né? E a serotonina, né? Por que o neurônio não está produzindo eficientemente, né? Porque provavelmente o estresse foi oxidando as membranas desse neurônio, ele não está conseguindo produzir direito,
produzindo muito pouco, e os receptores desses neurônios também estão oxidados. Então, a pouca serotonina que ele produz não consegue encaixar no receptor e produzir o efeito de alegria. E a gente precisa, então, de uma ajudinha, né? A pessoa precisa tratar, ela pode usar só uma forma ou ela pode associar algumas formas. Por exemplo, ela pode tomar remédio, usar os óleos junto? Pode, Ela pode fazer homeopatia e usar os óleos junto? sim, Ela pode usar os três juntos? também. Tá bom? E o que vai acontecer? Talvez você possa tomar uma quantidade de remédio bem menor. Porque às vezes a pessoa já está tomando remédios, né, fortes, e ela vai buscar a homeopatia, vai buscar os óleos essenciais. A gente não pode tirar esses remédios abruptamente, porque pode ter efeito rebote, né? Então a gente entra com os medicamentos juntos e depois, conforme a gente vai vendo a melhora do paciente, a gente vai então diminuindo aos pouquinhos aqueles medicamentos mais fortes que ela está querendo eliminar, né? Doutor Júlio, uma pergunta que às vezes me fazem direto. Precisa ter fé para poder usar homeopatia, os óleos essenciais? Não, porque a gente usa homeopatia e óleos essenciais em crianças, né, bebezinhos muitas vezes. A gente vê resultados excelentes e eles não têm fé, eles não sabem nem o que eles estão tomando, né? Animais também, a gente trata animais com homeopatia, com óleo essencial e também melhora muito e também ele não vai ter, o animal não tem fé naquilo que ele está tomando. Então, às vezes eu pego paciente que é muito da área de exatos e falo, eu não tenho fé nessas coisas, gente, não acredito nessas coisas. Então, veja bem, são trabalhos científicos, né? Tem muitos trabalhos de óleos, mas tem muito mais ainda de homeopatia, Sim. né? Então, isso tudo é científico e é usado milenarmente, né? Então, não precisa ter fé, tá bom? É só usar o que a diferença qual é, que eu vejo na prática, tá bom? É mais fácil tomar um remédio alopático, porque você toma de 8 em 8, de 12 em 12, uma vez por dia. Uhum. O difícil da homeopatia, dos óleos essenciais, é que a gente tem que lembrar que tem que tomar pouco, muitas vezes. Então, às vezes é chato, né? Então, tem que tomar, às vezes, de hora em hora. Às vezes, você tem que tomar 3, 4 vezes por dia. O gosto, às vezes, não é bom. Então, tudo bem. Se o gosto não é bom, compra cápsulas veganas, abre, coloca as gotinhas. Pode misturar mais de um óleo na cápsula? Pode, pode. Pode colocar o seu protocolo todo ali e tomar, tá bom? Então, tem essa parte que muita gente quer uma coisa rápida, né? Que acabou, pronto e pum. Então, mas tem que lembrar de todos os efeitos. Outros óleos, então, um óleo muito bom que a gente costuma indicar. O Elevation. Elevation é excelente, né? Uma das primeiras escolhas para depressão, né? Uhum. Ele ajuda muito. Tive vários pacientes com depressão que melhoraram muito com o Elevation. Mas se você tem o Elevation em casa, não rotula ele só para depressão, tá bom? Então, o Elevation ele pode ser usado para várias coisas, mas a gente tem observado que para pânico, depressão e ansiedade, ele é excelente, tá bom? Muito bom mesmo. Bom, a gente então falou de vários óleos para depressão, para ansiedade e para o pânico. Na verdade, são praticamente os mesmos óleos. Só que nós temos que lembrar que nós podemos usar de 3 formas. Quais são, doutor Júlio? Podemos ingerir a maioria deles, né? Alguns a gente viu que é melhor não, né? Mas a maioria a gente pode ingerir. Às vezes, numa crise, né? Eu oriento para o paciente tomar de hora em hora uma gotinha, né? Para ele, né, melhorar mais rápido, né? A hora que estabilizou, então passa para 2 gotinhas, 3 vezes ao dia, né? Você pode passar aqui nas têmporas para ir para o sistema límbico, né? Então essa região aqui é uma região que está bem próxima do sistema límbico, né? Então, e você pode inalar, né? Então você põe na mão e cheira 10 vezes profundamente. Você pode fazer isso várias vezes no dia. E você pode usar no difusor. À noite, por exemplo, né? Pinga 4 gotinhas lá no difusor e deixa a noite toda para você ir inalando, né? Aquelas 8 horas que você está ali dormindo, o efeito do óleo está sendo feito também no seu cérebro e você vai acordar muito melhor. Também você pode colocar, misturar com água e borrifar no travesseiro, no pijama, nas cobertas.
tá bom? Para as crianças isso funciona super bem. Colocar uma gotinha no travesseiro, para as crianças não ponham puro. Põe aquele diluído e passa um rolãozinho assim no travesseiro, é excelente. Uma coisa bem legal para se fazer é tome um, né? Escolha um para você tomar. Escolha um outro desses que a gente passou e inala. Você passa, como o Dr. Júlio falou, mas carrega com você também, tá bom? E deixa no difusor o dia todo, se você puder. Agora, vamos lembrar que não pode ultrapassar de 20 a 25 gotas por dia, tá bom? Dessas que a gente toma, tá bom? Então, ingerir não mais do que 20, 25 gotas, senão a gente também pode sobrecarregar, tá bom? Então, é pouco, muitas vezes, mas lembrando que gestantes, crianças e idosos têm que ser bem diluído. E os animais mais diluído ainda, tá bom? Bom, são dicas, né, que a gente pode levar para a semana, a gente pode ajudar os nossos amigos, nossos vizinhos e nessa fase. Agora, quem não tem pânico, não tem depressão, não tem ansiedade, mas não anda muito bem por causa da pandemia, da quarentena, experimenta usar o tangerina, né? Experimenta usar o peppermint, que também vai dar um up, vai ajudar muito e também vai para o seu sistema límbico, vai acionar a sua serotonina e vai deixar você mais feliz, mais alegre e assim, sabe, dispostos a novo cálculo da rota, tudo bem, vamos lá. E a última dica então, não catastrofiza. Se alguém falar assim, ai, quarentena já deu, né? Acabou, ai, que encheção, não fala, nossa, tem isso de bom, tem aquilo de bom, encontre coisas boas nessa fase para falar sobre as coisas boas e não sobre as coisas ruins, tá bom? Um beijo grande, estaremos de novo aqui quarta-feira no mesmo bate-local, no mesmo bate-hora e vamos falar de um outro assunto que você possa também usar a homeopatia, usar os óleos essenciais e também a acupuntura é muito bom. Um Tá beijão, bom? Um pessoal. abraço, um beijo grande e nos vemos na próxima semana. Bom, pessoal, nós paramos aqui, vamos abrir aqui, né? Porque, vamos parar aqui, interromper o compartilhamento e vamos ver a carinha de vocês. Porque nós paramos então e não vamos entrar no estresse. Porque o estresse tem mais algumas coisas que a gente poderia estar falando também e ia ficar muito comprido. E a gente não ia conseguir responder todas as perguntas, tá bom? Então, eu imagino que vocês podem ter algumas perguntas sobre ansiedade, sobre depressão, sobre usar os olhos, como usar. Então, vamos aproveitar agora para a gente poder, então, tirar as nossas dúvidas, tá bom? Deixa eu também dar alguém colocou já algumas perguntas aqui.